Olá, estamos aqui com mais um episódio do InovaCast. E hoje nós vamos falar sobre a advocacia previdenciária, quais são os benefícios de você contratar um advogado previdenciarista e também você, advogado que está iniciando, como que você pode iniciar da forma correta e ter sucesso na área previdenciária. E eu trouxe como convidada a doutora Vanucci Correia, que é advogada, e ela também é minha aluna e mentorada lá na comunidade Advogados de Negócios. Então a gente vai ter esse bate-papo aqui hoje. Fique aqui até o final desse vídeo para você acompanhar tudo sobre advocacia previdenciarista. Você que tem interesse em saber o que você pode receber de um advogado na advocacia previdenciarista, e você que é advogado também quer saber como que você pode explorar melhor essa área e crescer na advocacia previdenciarista. Olá, Vanucci, tudo bom? Olá, Lisandra, tudo ótimo. Prazer ter você aqui hoje nesse episódio do InovaCast. Muito bom ter você aqui, estou muito feliz com a sua presença. Obrigada pelo convite, como sempre. Vanucci, como eu já falei aqui, você é uma advogada previdenciarista, uma excelente advogada. Falo muito de você para quem vem me procurar querendo advocacia previdenciarista. Eu queria que você começasse aqui falando o que fez você escolher a advocacia previdenciária. O que faz um advogado previdenciarista? Olha, o que me fez escolher a previdência social, advogar, na previdência social, foi o seguinte: me formei, montei escritório, e eu vi que no início uma grande amiga minha, ela me direcionou, para esse caminho. Ela, olha, tem um segmento dentro da advocacia que não se é muito explorado. Eu falei, qual? Ela, previdência social. Pelo menos aqui no Rio. Eu falei, tá, seria interessante ver. Ela, vamos lá, vamos que eu vou te orientar e te deixar por dentro do que seria. E chegando lá, Lisandra, eu vi que tinha um grande nicho para ser aberto, assim, um grande espaço para ser trabalhado. E poucas informações. O brasileiro fica com poucas informações, com pouco conhecimento do Você quer dizer, a sociedade brasileira tem pouco conhecimento dos direitos que eles têm na área previdenciária. Exatamente. E quais seriam eles? Olha, hoje se é muito falado, a mídia em si fala muito do LOAS, o pessoal fala muito do LOAS, que é o benefício assistencial. LOAS, eu quero LOAS, mas antes não. Então, eu só consigo LOAS se fizer 65 anos, citando um exemplo. Não, existe o benefício assistencial LOAS para quem fizer 65 anos, claro, cumprindo os requisitos necessários, e aquele benefício assistencial LOA para deficiente. E na época, as pessoas que eu comecei, eu estou nesse ramo já praticamente há 10 anos, as pessoas não conheciam, não tinham noção, não tinham como cumprir, como conseguir, como se encaixar dentro dos critérios, vamos dizer assim. Mas o que é o LOAS? Explica um pouquinho para a nossa audiência poder entender. O LOAS nada mais é que é um benefício assistencial, onde aquelas pessoas que geralmente nunca contribuíram, e ao completar 65 anos, e um dos requisitos, ter vamos dizer, eu vou falar um termo técnico, 1/4 do salário mínimo hoje, perante a lei, 1/4 do salário mínimo. Se preencher esse requisito, estar registrado no CRAS, que é um sistema que existe para cada município, cumprindo esses requisitos, tendo 65 anos, estar registrado no CRAS, ter 1/4 de renda de salário mínimo, pode sim pleitear um benefício assistencial, desde que não tenha tido nenhum tipo de contribuição. Então, muita gente que nunca contribuiu e acha que não tem direito a receber nenhum benefício previdenciário, nenhum benefício de assistência social, muitas vezes poderia estar requerendo LOAS, mas não faz por total desconhecimento. Exatamente. Esse é o caminho. E você faz isso? Faço. Então, LOAS é um dos serviços que o cidadão brasileiro pode buscar receber dentro da área previdenciária. Corretamente, isso aí. O que mais? Quais outros direitos que o cidadão tem dentro da área previdenciária e que ele acaba tendo desconhecimento? Olha, o que aparece muito para mim é as pessoas que, no caso, em aposentadoria especial, São pessoas que trabalharam exposto à periculosidade, à insalubridade, e quando sai para se aposentar, não pega um documento específico, conhecido como Perfil Profissiográfico Profissional, PPP. Uhum. E quando
vai lá, chega no INSS para poder dar entrada, não tem. Não tem como computar, porque essa documentação tem vamos dizer assim, é uma categoria diferenciada na questão de contribuição. E muitas pessoas não sabem. Doutora, eu não sabia que tinha que pegar esse PPP. Eu não sabia que tinha essa... A empresa não deu. Doutora, eu fui pegar com a empresa não quer dar, está me cobrando valor, eu tenho que pagar. Então, esse também é um grande público que chega ao meu escritório. E hoje, quando as pessoas te procuram, Vanucci, qual é a maior dor que elas têm quando elas procuram contratar um advogado previdenciário? Qual é a maior dor? Olha, a maior dor é, ao meu ver, é a questão de familiarização com o sistema e eletrônico, vamos dizer assim. Os que chegam para mim é isso, doutora. O próprio INSS diz que, ao simular a aposentadoria, estou apta para trabalhar ou para me aposentar. E eu dou entrada na aposentadoria. Chega lá, ele mesmo fala, você não está apto. Uhum. Então, essa questão que chega para mim hoje é a questão sistemática, é a questão de o INSS ter as informações lá e, na verdade, não ser correta ou tá faltando alguma coisa. Vamos dizer assim, ilude o brasileiro. E aí, cheguei para me aposentar. Chega na hora, não é nada disso. Doutora, aqui, dei entrada e foi negado. O que eu faço? Estava contando com isso. Já não quero mais trabalhar, ou já não aguento mais trabalhar. Uhum. Essa é a dor que chega. Falei, não, vamos recapitular, vamos analisar, ver o que está faltando, o que está oculto, para a gente ver o que a gente pode fazer. Então, a maioria das pessoas, isso que está falando é interessante, eles quando pensam em INSS, previdenciário, pensam logo em aposentadoria. Sim. Então, pelo que você está falando, é a maior dor, é a principal dor pelo qual a pessoa procura um advogado previdenciarista. Sim. Mas, além disso, existem outros benefícios que a população brasileira não sabe que tem direito e que poderia alcançar buscando um advogado previdenciarista. Sim. O que mais que um advogado previdenciarista pode fazer pela sociedade? Olha, nós temos também... muitos não sabem que o advogado previdenciarista trabalha também com salário maternidade, o auxílio reclusão, além de todos os tipos de aposentadorias, seja tanto no regime próprio que a gente fala, militar, funcionário, ou servidor do Estado, servidor do Federal, servidor do município, ou regime geral, que é o INSS. Temos também as questões das revisões de benefícios, recálculos, revisões. Agora, recentemente, né, teve aí a revisão da vida toda. Novamente. Que deu aquele susto em todos, né, que foi suspenso. Mas revisões também é um caso de advogado previdenciarista atuar com bastante afinco. Uhum. Então, na verdade, é muito importante a população, o cidadão, ele ter uma assessoria de um advogado previdenciarista. Sim. Você acha que ter, né, a assessoria de um advogado previdenciarista é importante para o planejamento financeiro de uma pessoa? Sim. Em que sentido? No sentido de organizar. Os clientes que me procuram para fazer essa organização, esse planejamento, eles vêm com aquela contribuição recolhida na previdência complementar, né, previdência privada, e chega, doutora, eu tenho isso aqui na previdência privada, eu quero pegar a previdência social, e aqui está meu planejamento financeiro que eu fiz correlato a isso. O que eu posso tirar aqui? Com tudo que eu já contribuí nesses anos todos. Eu contribuí no teto, eu contribuí no mínimo, eu contribuí mediano. O que vem de lá? Porque lá na frente eu quero me aposentar bem. Eu quero levar tudo isso bem. Então, se organizar, se planejar é o ideal. Porque a população brasileira não tem, por uma questão cultural nossa, não tem o costume de planejar a sua aposentadoria. Sim. Ou seja, o brasileiro é muito imediatista, ele vive o hoje. Uhum. Então, ele trabalha para poder pagar suas contas
e viver o hoje, sem pensar no amanhã, né? Sem planejar o amanhã. Então, assim, hoje, você vive um estilo de vida que você consegue manter em razão de você estar trabalhando e você conseguir correr mais atrás, até porque a tua idade hoje permite. Mas lá na frente, você quer parar de trabalhar, mas quer manter o mesmo padrão de vida que muitas vezes você tem hoje. Isso. Então, muitos pecam por não fazer esse planejamento, principalmente, acho que você vai poder falar melhor aqui, profissionais liberais, autônomos, pequenos empresários, acabam não dando essa importância de pensar lá na frente em como que eu quero viver a minha terceira idade, como que eu posso garantir qualidade de vida, manter o padrão de vida que eu tenho hoje sem trabalhar. Isso. E aí, como é que essa pessoa pode ter isso? Essa mudança, eu percebi que a mudança veio pós-pandemia, né? Que esses profissionais liberais, como você citou, começaram a procurar se organizar um pouco mais. Opa, coisas podem acontecer, então vamos se organizar. E para poder a gente fazer um planejamento, no caso, né, dentro desse do que a gente está falando, é olhar, ver o que já contribuiu, ver o que tem de restrito. Porque uma coisa muito importante, Lisandra, quando eu faço esse tipo de planejamento, quando a pessoa trabalhou desde 1970, 1960, essas informações às vezes não estão lá. A pessoa, quando vai se aposentar, mas doutor, eu trabalhei, não está aí, ou aqui eu não tenho mais a carteira, como é que eu provo contribuição, enfim, 1995, 6, não está aí, como é que faz? Então, se faz necessário para poder juntar toda essa documentação, fazer o cálculo e ver quanto que hoje a pessoa está contribuindo. Estou contribuindo com tanto, a estimativa é tanto para receber daqui a alguns anos dentro das aposentadorias possíveis, dentro desse cenário hoje, para você lá no futuro. Né? Então, você, aposentadoria A, B, C, D. Essa estimativa com que você contribuiu hoje, lá no futuro você vai ter isso. Doutora, então vamos contribuir com um pouco mais? Posso acrescentar um pouco mais? Então, a estimativa dessa aposentadoria em ano X, Y, Z vai ser isso. Esse é o planejamento. Isso é o que eu vejo hoje. Então, por exemplo, se eu chego para você e falo assim, Vanucci, eu quero lá na frente me aposentar recebendo 30 mil. Ou seja, não dá para fazer tudo com um planejamento previdenciário de aposentadoria pelo INSS. Eu tenho que fazer todo um planejamento com previdência privada. O que você orienta seus clientes? Se chega uma cliente lá como eu e fala, eu quero me aposentar recebendo 30 mil. A primeira coisa que eu pergunto, tem uma previdência privada? Eu sempre pergunto. Porque o INSS, eu falo o INSS de uma maneira geral porque é o carro-chefe, né? Mas tem um teto. Aí a gente olha todo o cenário. Vamos ver o que a Lisandra contribuiu daqui lá para trás. Será que ela consegue se aposentar pelo teto? Será que ela contribuiu sempre pelo teto? Será que ela vai levar isso? O teto hoje em torno de 7 mil e pouco? Ela consegue? Tem que analisar isso. Aí, com essa, ok, Lisandra, você hoje sai com 6 mil de aposentadoria. Daqui na estimativa está dando 6 mil de aposentadoria. Aí os outros, você tem que fazer um complemento. Então, o advogado previdenciarista, ele também trabalha junto, em conjunto, em parceria, com toda a outra parte de planejamento financeiro. Sim. Planejamento previdenciário, orientando também o cliente, busca uma instituição financeira para você buscar outras formas de aplicação e você garantir essa qualidade de vida que você deseja. Exatamente. E o advogado previdenciarista, então, pode ser a primeira pessoa que esse indivíduo procura para orientar ele nesse sentido? Sim, porque a gente olha o cenário daqui para trás, vê o que tem, e com isso, o cenário é esse. Daqui você pode ver o que pode fazer. Vamos contribuir um pouquinho mais aqui para dar uma diferença lá na frente. E você vem com a previdência complementar, os seus investimentos, para poder suprir isso. Porque tô aqui pensando, você falou dos 30 mil, mas já teve gente perguntando para mim. Mas eu quero me aposentar com 25 mil reais. Porque vamos pensar assim, você pega uma gama de pessoas. Mas aí você pega desde profissionais liberais, pega pequenos empresários,
pega pessoas que já têm ali aposentadoria, são assalariadas, mas querem também manter o piso salarial hoje mais lá na frente. Então, você tem que trabalhar com diversos tipos de público. Sim. Diversos tipos de público e orientar esse público de acordo com os seus objetivos. Exatamente. Então, o advogado que faz o planejamento previdenciário, que pelo que eu estou entendendo também é um nicho dentro do previdenciário, Sim. né? Ele garante uma qualidade de vida na terceira idade. Garante mais segurança e tranquilidade na terceira idade. Sim, isso. A gente sempre deixa claro a questão do tempo hoje. Sim. Previdenciário é uma coisa que muda o tempo inteiro. O tempo inteiro. E como confiar, então, Vanucci? Se muda o tempo inteiro. Eu sempre falo para os meus amigos, pessoas próximas, gente, eu durmo com uma lei, acordo com uma portaria. Pois é, o advogado previdenciarista ele tem que estar toda hora se atualizando. O advogado, de uma forma geral, sim, ele tem que estar toda hora se atualizando. E aí eu queria pegar esse gancho e perguntar para você, quais são os maiores desafios que quem está começando na área previdenciária encontra, assim como você encontrou, sim. E qual é a sua orientação? O que ele precisa fazer para evitar passar por esses desafios? Olha, Lisandra, hoje eu conto com uma equipe nessa questão de mudanças, né? Hoje eu conto com uma equipe para poder me ajudar, me atualizar de tudo dentro do possível que esteja mudando. E eu foco hoje em um nicho. O meu escritório abrange a maior parte da área de previdência, todos os segmentos, concessão, planejamento, concessão que fala é concessão de benefício, aposentadorias, planejamento, enfim. Todos eles, cálculos previdenciários também, que é um outro nicho. E a questão de empreender também, para poder se manter. Então, você está dizendo aqui que empreender na advocacia é importante para o advogado que está começando e quer ter sucesso, quer viver bem da advocacia. Sim. E o que seria empreender na área previdenciária? Porque quando a gente fala de empreender, empreendedorismo, empreender na advocacia, muita gente fica sem entender direito, mas o que é empreender? Eu sou advogado, o que é empreender na advocacia? Então, o que é fundamental o advogado fazer para que ele viva bem da advocacia? Na área previdenciária, por exemplo, que hoje você atua. Olha, na área, eu falo aqui que eu comecei, nem sei se pode usar esse termo, advocacia velha, que alguns falam. Advocacia jurássica, que eu falo. Advocacia velha, que era aquela que batia na porta, ou plaquinha na porta, né, para poder ter clientes. E conheci você nessa minha trajetória, né, bem depois. E com isso você começou a me direcionar a questão de se posicionar, de mostrar para mim que a advocacia não é só advocacia, é um negócio. Né? É empreender, é se posicionar, é maneira de prospectar cliente, traçar metas. Isso foi muito importante para mim. Assim, primeiro ano, quando eu comecei, eu não sabia que eu era capaz daquilo tudo. Que eu era para dentro, vamos dizer assim, né? E com a sua ajuda, eu consegui botar tudo isso que estava em pauta ali na ativa e deu tudo certo. Então, eu não tinha essa visão, Lisandra. Confesso a você que a advocacia era um negócio. Você que me fez abrir esse caminho aí. Então, é isso. Tem que empreender, se posicionar. Independente de que agora tudo é marketing, é mídia, é isso, é aquilo, tudo. Mas tem que. A advocacia também tem que fazer isso. Você falou que dentro da área do direito previdenciário existem vários nichos. Sim. Então, assim, quando o advogado ele escolhe atuar com o previdenciário, ele acha que previdenciário é previdenciário. Sim. Só aposenta. E só aposenta. E você falou que você aprendeu a se posicionar, que você escolheu um nicho. Sim. Quais você poderia dizer que são os 3 melhores nichos dentro da área previdenciária? Hoje, eu vejo o planejamento previdenciário como carro-chefe. Muitos estão fazendo. E assim, isolado, né? Líder isolado.
A concessão de benefícios. Aí a concessão tem advogado que só atua em uma, só faça aposentadoria por tempo de contribuição, só faça aposentadoria especial. Então a concessão ainda continua, né, ali, né, no páreo. E também tem uma nova, que eu falo que é a vertente nova, que é a advocacia empresarial previdenciária. Muitos não sabem. E o que é? O pessoal pensa que é uma advocacia previdenciária, não pode, e empresarial não pode fazer essa junção, mas pode, né? É a parte, por exemplo, sabe, vou ser bem mais claro, sabe aquele funcionário que você tem na sua empresa, que aconteceu um acidente, ele tá ali, usar o termo lá de fora, encostado, né, pela Previdência, mas aí chegou o momento da alta dele, lá no INSS diz que ele tá liberado, tá? Não tem mais como ficar recebendo nada lá. E aqui na sua empresa diz que realmente não tem como voltar, porque consta que o médico do trabalho da sua empresa falou, ó, não tem como ele voltar. Então, fica esse impasse. Ele fica num limbo? Limbo. E aí, às vezes, esse funcionário quer processar a empresa, acontece muito, e vira essa bola de neve. Então, o advogado previdenciarista também atua nessa. Isso é um dos segmentos, tá? Tem vários. Isso acontece muito nas empresas? Muito. Olha aí, empresários. Ou seja, muitos acabam não procurando, por desconhecimento também, essa advocacia previdenciária empresarial. Sim, sim. E você tem como atuar de forma preventiva ou é só de forma depois já ostensiva? Como é que é a atuação do advogado previdenciarista empresarial? Preventiva. É preventiva? Preventiva. E como seria essa atuação? Olha, lá no escritório nós temos duas empresas de pequeno porte. Você atende também na área de previdência para empresas? Orientando nesses requisitos. Tem outro também, Lisandra, agora a gente conversando aqui, um segmento que é muito comum na categoria aposentadoria especial. Quando a pessoa trabalha exposta à periculosidade, insalubridade, e ela vai se aposentar, leva um documento chamado PPP, como eu havia comentado, e esse documento vai errado. A pessoa não consegue se aposentar. Aí volta na empresa, a empresa fala que não vai consertar. Aí fica aquele impasse. Aí o ex-funcionário vai lá e processa a empresa, porque quer a documentação correta. E claro que existem muitas clínicas de medicina do trabalho que regularizam, faz de maneira correta, mas ainda tem muitos lugares que preenchem esse documento errado. E isso gera o quê? Um grande prejuízo, porque a empresa vai contratar advogado, ir para uma lide, briga, justiça, custos, enfim. Então, essa categoria a gente também atua para ajudar que as empresas, de forma preventiva, façam a documentação correta. Né? Então, esse problema da documentação acaba sendo mesmo originado dentro da empresa. Da empresa. Que faz a documentação errada e aí causa esse problema e leva, muitas vezes, a processos na área trabalhista. Isso. Trabalhista. Ou seja, é possível evitar. Agora, voltando um pouco para a parte que você falou do limbo, né? Sim. Daquele funcionário que teve um acidente, pelo que eu entendi, e ele foi afastado, está recebendo ali o auxílio na Previdência. Previdência cessou. Diz que ele não tem mais, ele quer voltar para a empresa e o médico diz que ele não está apto a voltar. E ele fica naquele limbo. E aí, como resolver isso? Olha, na questão da empresa, a gente tem os certos caminhos a ser percorrido. Agora, na questão do segurado, é o que a gente entra contra o INSS para pedir uma prorrogação ou provar numa perícia judicial que a pessoa ainda precisa daquele benefício. Né? Acontece muito eu vejo assim, de entendimentos em que o perito do INSS, em a maioria dos casos, nem olha a pessoa, nem toca, nem faz os trâmites de praxe, e que na perícia judicial a gente pede ao juiz, né, que seja o especialista XYZ para que faça o procedimento correto, e ali se descobre. Aí o benefício lá ainda é prorrogado. Ou seja, e a maioria da população não tem conhecimento de tudo isso que você está me contando aqui? Não tem. Nem os empresários, nem o trabalhador? Não tem. E eles ainda perguntam, isso é legal?
Eles perguntam, isso aí que a senhora está falando é legal mesmo? Tá na lei? Falam assim. Não tem. Muito, Lisandra, muitas Então tem pessoas... muita coisa que o advogado previdenciarista pode fazer. E até os próprios advogados que estão começando na carreira, eles não têm esse conhecimento todo de que tem tantas áreas, como você está falando aqui, nichos dentro da área previdenciária, que podem ser explorados para que ele construa uma advocacia próspera, uma advocacia rentável. A maioria não sabe, né? Não sabe. Quando você começou, você sabia que tinha esse leque enorme? Não, eu fui por esse mesmo caminho, só aposentar. Vamos só aposentar as pessoas. E lá que eu fui vendo os dedos, caminhos A, caminho B, caminho C. E depois que eu vi tudo, eu falei, não, eu tenho que me especializar de uma maneira geral, para ter conhecimento de lei, decretos, enfim, conhecimento técnico. E dali, aí eu falei, agora eu vou focar em um desses segmentos aqui, um desses nichos, porque é muito grande mesmo. Tem mercado para todo mundo. Ou seja, não está saturada. Não. Recentemente eu estava em uma palestra em que uma pessoa falou assim, nossa, a advocacia vai acabar. Aí eu nem falei nada, Alessandra. Aí o outro colega ao lado falou, como a gente está aqui cheio de problemas, cheio de coisa para resolver, porque as coisas não funcionam. Eu falo do INSS como o carro-chefe, mas tem outros, mas não funcionam. Às vezes é um pequeno detalhe, Lisandra, chega casos para mim de que a pessoa sem conhecimento vai e faz o procedimento sozinha. E às vezes é como se te pegasse isso aqui, botasse aqui. E pronto, o benefício é concedido. É coisa, tirar uma vírgula, colocar um ponto. E é concedido. O brasileiro não tem noção do que tem, do que é disponível para ele. Não tem. Nossa, então a importância, gente, procurem um advogado previdenciarista. Sim, procurem. Se você realmente quiser ter conhecimento de todos os benefícios que você tem e que a gente tem desconhecimento, para você até fazer esse planejamento financeiro para sua vida. Sim, com certeza. Garantir os benefícios, receber os benefícios, porque a gente paga tanto imposto. É verdade. A gente tem que garantir recebimento de benefícios. É verdade. Agora, e o advogado também? Você estava falando da advocacia estar saturada. A gente escuta, a advocacia está saturada, a advocacia está saturada. Realmente, nós somos mais de 1.400.000 advogados no mercado. São 145 pessoas brasileiros para cada advogado. A advocacia está saturada para quem, Vanucci? Olha, para quem... Falando de uma maneira geral, para quem não tem um nicho, para quem não se foca em um ponto, para aquele generalista, eu acho que tá. Aquele que eu faço tudo. Aquele que quer vender para todo mundo. Todo mundo. O fominha, né? A fominha. Para esse, eu acho que tá. Mas para aquele que foca, eu vou seguir esse caminho, vou focar nesse nicho, vou me especializar nisso, vou trabalhar, empreender nesse nicho. Tem caminho. Você acha que ter estratégia para construir uma advocacia sólida, rentável e de sucesso é importante? Bastante. Muito, Lisandra. Muito. O que você diria para aquele jovem advogado que sai da faculdade e aí ele pensa assim, eu sei direito, eu vou montar meu próprio escritório. Vou pegar, vou ficar agora home office, então vou pegar meu computador e vou ficar ali. Direito, eu sei direito. O que você diria para esse jovem advogado? É só assim começar a advogar? É simplesmente assim? Não faça isso. Não faça isso. Isso era lá do tempo de dinossauro. Chega, acabou. Não é assim. É como você falou, traçar uma estratégia e foco. Que é o meu caso, eu assim, fiz o mapa, a estratégia e foquei. Vamos lá. Então, estratégia, foco para gerar a visibilidade, credibilidade e a rentabilidade. E o que tem que ter dentro dessa estratégia que você tanto falou aí? Essa estratégia, ela tem que ter o quê? Porque a gente fala em estratégia, fica muito vago. Sim. Então, o que tem que ter dentro da estratégia para o advogado construir uma advocacia de sucesso? Olha, conhecimento. Conhecimento técnico é muito importante. Técnico. Hoje em dia as pessoas acham que não basta ter conhecimento técnico. Até quero fazer uma vírgula aqui, porque eu falo muito na minha rede social que o advogado que não souber, que não sabe vender e fazer marketing para atrair clientes,
não consegue viver bem na advocacia. Mas, além disso, você tem que ter conhecimento técnico, sim. Sim. Conhecimento técnico sozinho não adianta, porque não é o suficiente para você ter sucesso. Além disso, você tem que saber vender, prospectar. Isso. E o que mais que é importante que você viu que você implementou na sua advocacia e fez total diferença? Olha, além do conhecimento, a estratégia de marketing que eu não tinha, Lisandra. Não tinha. Eu achava que ainda era... Não que o boca a boca não fosse... Que saiu em desuso, não existe mais. Não existe. Mas a estratégia de marketing, de visibilidade, né? Algumas coisas eu aprendi muito com você. É uma estrutura, uma boa gestão dentro do seu negócio. A coisa de, ganhei 20 mil nessa ação, ganhei 30 mil, aí vou gastar aqui, vou gastar ali. Não. É gerar os custos, se organizar, investir novamente para ficar melhor. Então, eu comecei assim. E com isso, tô aqui. Então, uma das coisas que você está falando aqui para mim, que é importante dentro da advocacia previdenciária, é que o advogado, ele escolha alguns nichos dentro da advocacia previdenciária. Sim. Sim. Não vá em tudo. Eu hoje, dando aqui como exemplo, eu faço as concessões dentro do meu escritório. Só as concessões. Porque de certa forma, eu não tenho como acompanhar o que sai do segmento de revisões. Então, revisões é uma outra advogado que atua dentro do escritório. Planejamento previdenciário, eu atuo, mas tem um outro advogado também, né? Ele faz eu supervisiono também junto. Benefício assistencial, outra pessoa também que atua. Então você tem outros parceiros seus, sim, advogados que atuam junto com sim, você, mas um faz revisão, o outro faz a parte de benefício. Sim. Ou seja, não é você que faz tudo. Não, Lisandra, não tem como. Até porque, como a gente estava conversando, tudo muda. É no piscar de olhos. Toda hora tem uma mudança. Imagina um advogado previdenciarista fazer tudo e ficar atento a tudo a todos. Não tem. Mesmo eu tendo uma equipe, que eu chamo eles de olheiros, que ficou, saiu essa portaria, saiu isso, saiu aquilo, mudou aqui, mudou ali. Mesmo assim. Então, foca no nicho. Um nicho certo. Porque não se perde, é tanta coisa, né? Sim. Que tem que fazer. Sim. E hoje, como é que você estaria hoje? Você acha que você estaria vivendo da advocacia como você está vivendo se você estivesse sozinha, atuando sozinha, sem esses parceiros que você citou aqui, que te ajudam, que te suprem com informação? Você estaria tendo os resultados que está tendo hoje, se você estivesse atuando sozinha, só no operacional? Não. Jamais. Já estaria louca, confesso a você. Já estaria louca. Não, Lisandra, não tem como ficar só no operacional, não tem. Tem que delegar. Foi difícil, Lisandra, isso? Mas tem que delegar. Delegar e repassar e você é esse, eu sou esse, e assim vai. Tem que delegar. Como que você faz hoje a gestão do seu tempo e a gestão da sua equipe? Hoje, olha, vou te dar um exemplo aqui. Eu atendi a qualquer momento, a qualquer hora. Chegou um cliente, segunda. Você não tinha horário? Não o cliente tinha. Procurava, você atendia? Terça-feira. Não, hoje não. Doutora Vanúcia, atua no escritório segundas e quartas. Escritório segundas e quartas. Para atendimento. Ok. Às terças, compromissos externos. Quintas e sexta, supervisional operacional, de todos. Porque a responsabilidade da advocacia previdenciária é minha. Embora eu atue em um segmento lá, mas eu tenho que supervisionar. Tá tudo certo, revisão ok, planejamento previdenciário dessa pessoa tá certo, o relatório dos demais, como é que ficou. Então, quinta e sexta é mais para isso. E segunda e quarta, porque tem aquele cliente que quer te ver, né? Ei, eu quero ver você, não quero ser atendido por aquele. Mesmo sendo para revisões, que não sou eu que faço, mas eu quero ser atendida por você. Então, eu deixo a segunda e quarta para o pessoal entrar em contato, sentar, eu explico. Agora, vamos redirecionar para o doutor Felipe. É ele que faz as revisões. Você fica mais na parte de relacionamentos com clientes? Sim. Na parte mais estratégica de Sim. prospecção? Sim. Você saiu do operacional, deixou mais para outros advogados. Isso. E você fica mais na prospecção e na parte estratégica. Exatamente.
E como que isso contribuiu para o crescimento do seu escritório? Essa mudança e essa divisão de tempo e também de trabalho. Olha, muito. Porque eu não consegui ter essa visão. Não tinha essa visão do dinheiro, a estratégia, olhar o dinheiro que entra, olhar o que sai. Porque eu estava no operacional, produzindo peça, fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o quê. Porque você achava que advogar era só isso. Isso. E olhar aqui a gestão, o investimento, isso, aquilo outro. Não tinha, Lisandra, não tinha. Aí agora, com essa visão de fora, colocar cliente no escritório, fazer a gestão correta, ver o que precisa, isso, claro, olhar o operacional para ver se está tudo ok. Agora é 1000 vezes melhor. E você aprendeu a fazer toda essa parte de gestão da sua advocacia. Aonde? Adivinha? Não sei. Com você, Lisandra também, pessoal. Olha, foi maravilhoso. Quando eu ali, né, não tinha essa noção de ir em palestra, porque me tomava muito tempo as coisas, né? Então, do nada, eu fui numa palestra na Ordem dos Advogados, ali no centro do Rio. E você tava lá. Aí eu falei, quem é essa senhora? Aí, marketing jurídico e tal. Aí comecei a te acompanhar nas redes sociais, enfim. Chegou o momento de fazer, você abriu uma turma, chegou o momento de eu fazer a inscrição, mas aí não deu. Porque aquela coisa de gastar dinheiro, fazer uma coisa, eu não tinha. Não conseguia ver a importância daquilo, né? E não tinha planejamento. Bem que você falou, vou gastar dinheiro, né? Não conseguia ver a importância desse investimento. E o escritório paga aqui isso, paga aquilo outro. Eu falei, não, agora não. Aí a segunda, eu falei, agora vai. Agora vai, porque eu tô vendo que o mundo tá mudando, o mundo da advocacia tá mudando, e se não entrar agora, não entra nunca mais, e acabou a advocacia, pelo menos para mim, vou ver outra área, uma segunda, terceira graduação, enfim. Deixa isso pra lá. Aí foi onde eu comecei a te seguir, entrei pra comunidade, advogada de negócios, e tô até hoje. E você se tornou uma advogada de negócios. Sim. Hoje você se sente mesmo uma advogada de negócios? Com certeza. E o que é ser uma advogada de negócios? Olha, eu falo para as pessoas que é ser uma advogada organizada, uma advogada empresária organizada. Porque eu não tinha, volto a repetir, eu não tinha essa organização, eu não tinha essa visão de o advogado ser um empresário também. De todo aquele cenário, advogado é advogado, não pode ser isso, não pode ser que advogado é advogado. Mas aí você me abriu os olhos e mostrou que é possível sim. Você está de parabéns. Ai, obrigada, Lisandra. E a gente está falando justamente disso, dessa organização e dessa gestão e ver o seu escritório como um negócio. Mas em pleno século XXI, ano 2024, a maioria dos advogados ainda vive 100% de indicações. Você não vive mais assim. Não. Já deu para perceber que você hoje tem uma estratégia de prospecção de clientes. Sim. Quais são os canais que você hoje mais usa para atrair clientes? Hoje o canal que eu mais uso é o networking. O networking. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como é feito esse networking? Porque quando a gente fala de networking para advogados, a maioria vai para a OAB. Networking dentro de OAB, em eventos de OAB, participando de comissões de OAB, Sim. que são importantes, é claro. Você está ali inserida dentro do universo de OAB para você também construir a sua marca pessoal dentre os seus pares, Sim. os advogados. Mas o networking que te traz resultados é o dentro da OAB? Não. O networking que me traz resultados é em contato com todos os empresários de todos os segmentos possíveis. Eu não tinha essa... Eu caminhava nesse caminho e nesse lado aí de só advogado. Não que não tenha. Claro que... Você faz parcerias, faz parceria, né? tem essas possibilidades. Mas quando se abre um leque para ter contato com outros empresários de outros segmentos, nossa, maravilhoso. E aí vem uma chuva de clientes. Não é só empresário, né? Sim. Você está em contato com pessoas que podem ser
ponte para você, para te apresentar a novos clientes, te Isso. colocar em outras mesas, Sim, te abrir oportunidades. sim, isso aí. Então, o networking é um dos seus canais de prospecção de clientes, é uma das ferramentas que você usa. O que mais você usa como canal de prospecção de clientes? Eu tenho as redes, né, sociais, mas ainda é o network que ainda é o carro-chefe. As redes é só para a questão de, ok, a doutora Vanucci está ali, ela existe, ela atende home office, ela oferece esses tipos de serviços, mas o network ainda é o meu caminho principal, que até posso dizer que expande, não fica limitado a Rio de Janeiro, né? Aqui nosso estado. Já tem Brasil e exterior também. Então, a sua clientela não é limitada só a Rio de Janeiro? Não. Hoje você atende aonde? Assim, você atende fisicamente, o seu escritório é home office? Qual é a sua clientela? Onde que ela está? Hoje é home. Seu escritório é home office? Só. Porque dentro do que a gente estudou e verificou, o espaço físico ainda requer custos. E eu percebi que a clientela de previdenciário começou a migrar para esse lado. De atendimento online? Sim. Porque antes tinha aquela coisa, eu quero ver o contrato físico, papel, quero a caneta para assinar e tal. Eu quero ver advogado, quero ver onde ela está. Agora não. E muitas pessoas ainda pensam assim, a advocacia previdenciária é só idosos, só pessoas com maioridade. Não, gente. Vai filho, vai sobrinho para entender. Meu pai tá para se aposentar, meu tio tá para se aposentar, minha mãe tá precisando de salário maternidade. Então, é todos os segmentos, todas as idades. E com isso, consegui migrar pro home office, só ali. E me ligando pro home office, aí expandiu muito mais. Você expandiu sua advocacia Muito indo mais. pro home office? Sim, muito mais, muito mais. Além da prospecção de clientes, Vanucci, o que mais você entende que é importante, que fez total diferença para você nessa expansão de clientes que você tem hoje? O que você trouxe para dentro da sua advocacia que antes você não via que era tão importante, porque você simplesmente prestava um serviço, você era advogada no sentido de, eu só tenho que estar peticionando e resolvendo aqui as questões do INSS, e que fez você mudar, e que hoje faz muita diferença na sua avaliação, na forma como os clientes te avaliam, na fidelização dos clientes com você. Não é só prospecção, mas é um todo. O que você incorporou também para dentro da sua prática que você viu que fez diferença e que te diferencia da maioria dos colegas? Olha, para entender o meu negócio, Lisandra, tem uma coisa bem... Às vezes as pessoas nem dão valor a isso. Mas vamos lá. Teve uma coisa que eu aprendi com você que é simples, sabe? Que eu trouxe no início da minha advocacia. Tem aquela coisa de falar só a linguagem formal, né? O cliente está aqui, você está aqui. O juridiquês. O juridiquês. E na primeira vez que você falou isso comigo, com todo o grupo, né? Vamos começar a conversar de igual para igual, de uma maneira que o cliente entenda o que você está falando. E com isso, acho que o outro lado começou a entender, essa é igual a mim, essa doutora está entendendo o que eu estou falando, eu estou entendendo o que essa doutora está falando, ela está me entendendo também, então tá tudo certo, então eu quero ela. Foi uma enxurrada. Então, tem uma palavra agora que eu me fugi, que você usava muito a memória. Empatia, conexão? Empatia, conexão, e tem uma que você usava muito, agora não vou me lembrar, que a gente começava... Como se o cliente... Rapport. Você começou a usar técnicas de conexão, de rapport, comunicação com o cliente. Isso. E isso, eu falei, meu Deus, isso é mágico, isso dá certo. Então, eu tenho que me aprimorar e ver isso.
E a gama de cliente veio muito maior. E eu falei, não, agora vem um número maior, tem que me aprimorar mais em mais coisas. E só ajustar. Então, isso fez uma diferença, você começar a adotar formas diferentes de se comunicar, de Sim. conversar com o cliente. Você sentiu que isso começou a converter mais? Sim, muito mais. Muito mais. Outra questão, Vanucci, Sim. que me veio aqui à mente, a gente falando da questão do rapport, Sim. é que a gente está vivendo um momento que eu sinto que a advocacia está muito desvalorizada. O advogado, ele se sente muito desvalorizado, acredito talvez pela quantidade de advogados que a gente vê no mercado. A sociedade não consegue enxergar o advogado como um profissional importante para assegurar os direitos dele, até trazendo aqui o que a gente está conversando na advocacia previdenciária. As pessoas não têm noção e consciência do que elas têm a receber, dos direitos que elas têm, por isso nem procuram um advogado previdenciarista. Sim. Então, a sociedade, elas não tem consciência da importância do advogado para garantir o exercício dos seus direitos. E com base nisso, a advocacia está muito desvalorizada. E o próprio advogado também se desvaloriza por guerra de preço, por não conseguir se posicionar, o que a gente estava falando aqui no início, de querer pegar tudo, ou seja, querer atirar para todos os lados. Isso, diferente do que ele acha de que ele vai ganhar mais, ele perde, querendo atirar para todos os lados, ele não se posiciona com autoridade. Então, trazendo para isso, você sente que o cliente não valoriza o advogado? Quando um cliente te procura hoje para você atender, você se sente desvalorizada pelo cliente? Ou ele valoriza, ele paga o que você cobra, ele valoriza a sua hora, ele valoriza ali o seu trabalho, a sua presença? Você sente essa desvalorização hoje na pele? Não. Meu cliente paga. Meu cliente entende o que eu explico. E em alguns casos ele fala, doutora, é o seu conhecimento. Se a senhora não tivesse aqui, eu nem conseguiria receber esse benefício, essa concessão, essa revisão, esse planejamento. Ele paga em que sentido? Você cobra consulta, você cobra o primeiro atendimento? Porque muitos advogados têm medo de cobrar, não conseguem nem cobrar e sentem que o cliente reclama, não consegue valorizar aquele tempo do advogado. E eu penso que isso tem a ver com posicionamento. Sim. Com a falta de posicionamento, por isso que ele não consegue ser valorizado. Está muito mais nele do que na própria outra pessoa. E você, quando começou comigo lá atrás, você sentia essa desvalorização. Hoje, a Vanucci que está na minha frente hoje, o que mudou? O que mudou é posicionamento, cobrar. É claro que eu hoje, nesse modo que eu trabalho home, as consultas não são cobradas, mas as consultas presenciais sim, né? Porque às vezes ainda tem aquele um ou outro que precisa. Eu quero conversar com a senhora, eu quero levar tudo, eu quero, né? Então, a presencial sim. Home, não. Online, né? Que eles falam. Não, online não. Mas cada procedimento que eu faço, vamos dar entrada nesse procedimento. Vamos fazer esse procedimento se é cobrado. E a maioria deles fala, Lisandra, tá certo, doutora, posso pagar como? Nem questionam o valor. Não questionam. Posso parcelar? Posso pagar Pix? Posso fazer como? Deposito? O que faço? Nem questionam. E então, assim, visto isso que você está falando, qual seria o seu conselho para esses advogados que hoje, a maioria, não se sente valorizado na advocacia? Olha, eu aconselho que tentem, coloquem em prática tudo que aprendeu dentro do segmento que escolheu, nicho, e um aperfeiçoamento para saber como lidar, né? Porque hoje a gente tem umas técnicas para poder atuar. E não fiquem com medo de cobrar, não. Eu tinha medo, Lisandra, você sabe, né? Não fiquem com medo de cobrar. Cobrem. Porque ali
todo o seu tempo, dedicação, estudo, enfim. Cobrem. Se posicionem, que vai dar certo. Por que você acha que a maioria dos advogados não conseguem se destacar da concorrência? Não conseguem se destacar? Será que é porque não se dedicam a traçar uma meta e seguir ali? Porque eu tenho concorrente, assim, próximo, Lisandra, bem próximo. E nem por isso, Você se sente ameaçada Não. pelos seus concorrentes hoje? não. Às vezes até a gente troca informações, ó, tá, esse segmento tá assim. Eu acho que aqui vai bombar esse segmento. E a gente troca e tamo ali. Quem vem pra ele, vem pra mim, e assim, ou vice-versa. Ou então, ó, vai pra lá e eu fico aqui. Não. Você já chegou a direcionar clientes para algum concorrente seu? Já. Porque na época eu não fazia o serviço. Não peguei, entendeu? Ah, vem aqui, como diz um grande amigo meu, vem em mim, vem em mim que eu faço. Não. Fazer um serviço mal feito só por ser previdenciarista, não. Vai nesse, porque ele é previdenciarista, especialista nesse segmento. E foi. E como é que foi essa experiência? Depois esse concorrente sabe que você mandou o cliente para ele? Sabe? E ele já mandou cliente para você? Já. Olha, então teve um ganho, foi ganha-ganha. Já. Foi concessão, ele... Vanucci, eu tô com um cliente aqui de concessão, mas é uma concessão um pouco trabalhosa, eu não faço. Pode fazer? Posso mandar ele para você, passar o seu contato? Pode. Então, na verdade, não existe concorrência. Exatamente. Porque é o cliente que escolhe, porque Isso. ele escolhe até por empatia, qual é o advogado que ele quer, e por confiança. Então, quando você sentiu que você não tinha experiência na área, apesar de ser previdenciário, Sim. é algo dentro do previdenciário que eu não me sinto Confortável. fazer. Isso. Eu vou indicar o doutor fulano de tal, que ele tem mais expertise. Sim. E quando ele sentiu a mesma coisa, ele indicou para você. Então, ambos ganham. Exatamente. Ambos ganham. Falou E o tudo. cliente que sai ganhando no final, porque ele vai acabar fazendo trabalho com um advogado mais qualificado. Exatamente. Foi muito legal essa experiência. Eu encaminhei, Lisandra, mas assim, não esperava o retorno, não. E ele, poxa, faz isso, tal. Eu falei, não, então tá bom, vou fazer. E a gente estava falando aqui da comunidade Advogados de Negócio. Você já está na comunidade há mais de um ano. Sim. O que mudou de lá para cá, desde que você entrou? Lisandra, o que mudou? Olha, eu não tinha... os grupos vamos dizer assim, né? Os grupos que eu participo, seja em qualquer segmento aí de rede social, a gente só foca em um detalhe, né? Ah, previdenciário. E a comunidade, né, de advogados de negócios são diversas áreas que, às vezes, eu percebo que uma passa pela outra e é Brasil, é Portugal, é outros lugares e a gente pode trocar negócios ali. Você já fez parceria lá dentro da comunidade? Eu fazer de fechar negócio, não, mas tem referências. Então, você recebe referências lá dentro da comunidade? Recebo. De outros colegas? Recebo muitas. Recebo, sim. Então, ali também é um ambiente de troca de negócios e de aprendizado. Sim. E como que era a sua advocacia antes de você entrar na comunidade e hoje, que você já está há mais de um ano e quase 2 anos dentro da comunidade? 0. Tô brincando. Olha, bota aí no número 3. 3, 2. Porque eu não tinha noção de nada, Lisandra. Enquanto tava tendo essa revolução toda, essas mudanças todas e as pessoas vinham assim, ó, a B vai te pegar. Ó, a B vai te fazer isso. Ó, a B vai te suspender. Não faça isso, não faça aquilo. Então eu ficava ali, ó. Você não sabia o que você podia fazer? Exatamente. Eu ficava ali quietinha. Só operacional, doutora Vanucci. E você vivia bem da advocacia naquela época que você fazia só o operacional, feijão com arroz? Não tinha noção desse lado de cá, da história. Não tinha mesmo. Não vivia mesmo. Chega até aquele momento que passou inúmeras vezes na minha cabeça, 2ª, 3ª, 4ª graduação, assim. Inúmeras vezes. Chega. A advocacia é só... o pessoal fala, nossa, você é advogada. É só status, é só glamour.
Você chegou a pensar em largar, abandonar a advocacia Sim. antes de entrar na comunidade? Sim, pensei. Da minha família perguntar, tem certeza que é isso mesmo? Esse estirão todo que você traçou aí, veio nesse caminho, você quer continuar, quer parar? Falei, eu não sei. Aí fiquei na berlinda, quer parar e tal. Foi um momento, assim, péssimo pra mim. Você se sentia frustrada? Muito. Muito. Porque não tinha o resultado de nada. Parecia que era, vamos dizer assim, o dinheiro entrava e saía para um lado, saía para o outro. Eu não via nada. Falei, Você não via o dinheiro? Não via. E assim, o engraçado é que você vê o colega. Falei, nossa, mas o colega conseguiu, o colega fez isso, mas como é que comigo não funciona? Como é que comigo não vai adiante? Né? Aí, foi nesse dia que eu te encontrei lá na OAB. Eu falei que fez a diferença. Eu tenho que mudar minha vida dentro da advocacia. E hoje, olhando para trás, o que você vê que você fazia de errado? E por isso que não andava? De errado, tem uma coisa importante. Misturar os valores financeiros recebidos. O que é meu é do escritório, o escritório é meu, o que eu ganhei ali eu posso mexer aqui, ali eu colar. Então era uma bagunça. Confundir as coisas. Você não tinha gestão financeira? Nenhuma. Essa questão do investir, vamos separar um valor para poder investir nisso ou naquilo outro, para melhorar. O escritório não tinha. Não tinha nenhuma. O que mais você fazia de errado na sua advocacia, na época que você não se sentia feliz? Tem uma coisa também. Para não perder o cliente. Aí vinha parcerias, mas as parcerias eram estranhas, sabe? Eu trabalhava mais e só tinha 10%, e a pessoa trabalhava menos, e 20%. Para levar, assim, vamos dizer assim, a fama, o status. E eu devia ser o contrário, eu tô meio a meio, né? As parcerias minhas no início eram terríveis. Você não tinha clareza do que você queria nas suas parcerias? Não tinha. O medo de ter, não tinha essa visibilidade. Então, a quantidade de cliente que vinha era menor. Então, o que aparecia, mesmo eu sendo a especialista, fazendo tudo, leva 10%, eu sei que qualquer coisinha aí tá tudo certo. O importante é pingar, não sei o quê. Tinha essa visão, sabe? O importante é pingar o valor ali. E quais são as estratégias que você aplica hoje na sua advocacia e que impactaram no sucesso e no seu crescimento profissional? Hoje, depois dessa organização toda, o que mudou depois que você entrou na comunidade? Qual foi o estalo, assim? Qual foi a virada de chave? Eu acho que... Eu sempre falo isso, organizar a gestão, ajustar. É como se tivesse antes era como se tivesse algum lugar furado, assim, que o dinheiro ia e eu não sabia para onde ir. Hoje, na organização. A gestão financeira. Você aprendeu gestão financeira lá dentro? Sim. Do cobrar o cliente, receber do cliente, separar dos custos, separar do que é necessário separar, prolabore, enfim, é isso. E melhorou bastante. Traçar metas até esse final desse ano tem que faturar tanto. A gente traçou as metas lá no final do ano passado, todos os membros da comunidade, né? Você tá com a sua meta traçadinha lá. Sim, guardadinha. Tá chegando perto dela? Olha, tô trabalhando fortemente. Estamos no mês 4, né? Abril, né? Acho que até 12, mês 12 dá. Você sente que a comunidade de advogados de negócios te deu mais clareza do caminho a seguir para construir a advocacia que você deseja? Sim. Sim, Lisandra, com certeza. Com certeza. Algumas coisas me surpreenderam. Eu não tinha noção de que coisa mínima. Eu aqui poderia fazer um contato ali, até mesmo uma parceria, um trabalho para Ana. Doutora Ana, lá em Portugal. A Ana Pimenta, lá de Portugal. Ana Pimenta, sim. Eu pensava assim, só Brasil, previdenciário só Brasil. Não, tem outros lugares também. Expandiu muito. Angola, muito.
por exemplo. Você já atendeu gente na Angola? Já. Mas aí não foi nem para questões de cliente, não. É advogado mesmo de lá. Sim, da Angola que pediu para você uma aqui. assessoria, isso, uma consultoria. Olha só, daquela advogada que não tinha resultados... Sim. Para aquela advogada que atende até na Europa, na Angola. Isso aí. Nos Estados Unidos, Canadá, você atende também? Sim. América do Sul também, Peru, Paraguai. Sim. E como você se sente hoje? Como você se sente hoje como advogada? Olha, muito bem. Realizada, vendo que tem caminhos, que não acabou ali atrás, naquele tempo que eu queria desistir. Deu certo, tá dando certo. Se continue. E ainda ajuda-se os novatos também, né? Os recém-formados, vamos lá. Você acha que tem uma área do direito que ela pode ser mais rentável que a outra? Você acha que tem essa diferença? Porque tem advogados que quando vão começar, qual área que eu ganho mais dinheiro? Qual é a área mais rentável? Que nem a gente escuta aí onda, Sim. sabe? LGPD, vai para LGPD, não sei o quê. Isso. Você acha que realmente é a área ou é o profissional que faz o sucesso na área? É o profissional, Lisandro. Até, no meu caso, falaram, faz tributário, faz empresarial, faz não sei o quê. Não é isso. Foca naquele segmento que você quer, especializa, ok, vou seguir esse nicho. E vamos trabalhar esse nicho, que tem mercado. Tem mercado. Eu tenho diversas especializações lá, mas não trabalho. Claro, às vezes uma ou outra, dá uma assessoria, um segmento ou outro. Mas eu foco em previdência. E tô indo até hoje. Então, tem mercado para aqueles profissionais que se desenvolvem? Tem, com certeza. Em qualquer área. Outro dia eu gravei um podcast também falando sobre advogado ficar rico. E muita gente já está desacreditado da advocacia, que a advocacia não tem mais como um profissional realmente viver bem da advocacia. Sim. E eu falei justamente isso, que aquele advogado que tem estratégia, que trabalha os pilares mais importantes do escritório, além do conhecimento técnico, que é o marketing, vendas e gestão, ele consegue construir uma advocacia rentável e lucrativa. Não é a área, é o profissional que precisa desenvolver esse lado e desenvolver esses pilares no escritório. Então, independente da área, esse profissional que desenvolve isso, ele tem sucesso. Com certeza. Eu sou o exemplo. Você é o exemplo. Então, olha, vocês que estão assistindo o nosso podcast aqui, se você quer ter esses resultados, assim como a Vanucci e outros membros da comunidade Advogados de Negócios também já conseguiram alcançar, você aqui na descrição desse vídeo, você clica num link que vai ter aqui que eu vou deixar, para que você possa se aplicar para uma entrevista de diagnóstico comigo ou com alguém da minha equipe, para que você possa ser selecionado e fazer parte desse time de advogados que hoje conseguem viver bem da advocacia. Vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser ter esses mesmos resultados, junte-se a Vanucci e aos outros advogados lá da comunidade, né, Vanucci? Com certeza. Vem, pessoal. Agora, voltando aqui ao papo do previdenciário, que a gente também estava falando aí a respeito da previdenciária. Hoje, né, a Previdência brasileira é considerada como uma das maiores bombas econômicas do país. Né? Toda hora, como você falou, tem reforma da Previdência. E a reforma da Previdência... Eu acho que se eu fosse advogada previdenciarista, eu não ia conseguir acompanhar tanta mudança como você mesmo falou. E aí a gente estava falando sobre o desconhecimento do brasileiro. Então, assim, eu queria que você deixasse um recado aqui. Por que é importante o brasileiro buscar um advogado previdenciarista? É importante no seguinte sentido. Saber o que tem lá. Muitos casos que chegam até ao escritório, contribuir, mas sumiu, não está lá. Tem que procurar saber. Tem como resgatar isso que sumiu, isso que está oculto. Doutora, eu vou deixar para lá. A gente não vai se aposentar mesmo. A gente tem que trabalhar até morrer. Não é assim, pessoal, não é assim. Vou ter que... Poxa, cheguei agora, tô com 50 e poucos anos.
Vou me aposentar com 80? Não é assim, pessoal. Tem umas peculiaridades que a pessoa precisa saber. Tem uma... As pessoas chegam pra mim, não quero nem papo com você, doutora. De brincadeira, sabe? Não quero nem papo com você, doutora. Vou me aposentar com 90 anos. Aí eu falo assim, já ouviu falar em regra de transição? Como? O que é isso? Então, procure saber. Procure, que tem peculiaridades, tem detalhes que o brasileiro precisa saber que não sabe. Muitos ficam se teleguiados pela mídia, os meios de comunicações, né? Costumo falar que quando sai uma informação no telejornal da noite, no dia seguinte meu telefone bomba, porque é verdade isso? Posso fazer isso? É aquilo mesmo? Claro que nem todos se enquadram no que é aquilo que o telejornal falou. Mas é o caminho. Tem que procurar saber, gente. Tem que procurar saber, Lisandra. Tem muita coisa oculta que o brasileiro não sabe. Nossa. Não sabe. Muito importante mesmo buscar esse auxílio do advogado previdenciarista. Sim, é muito importante. E os empresários? O que também é importante eles buscarem saber que um advogado previdenciarista pode auxiliar? Olha, eu vou falar aqui no empresário como... nem na questão dele como empresa, mas como segurado, né? Que aparece também muitas dúvidas, muitos clientes no escritório. Doutora, eu sou empresário e, olha, meu contador tá recolhendo lá, tá? Aí tá bom, tudo bem, mas e aí, você tá acompanhando? Não. Falei, então vamos lá pegar uma documentação pra gente ver. Olha, aqui tá vazio. Mas o meu contador não tá recolhendo, ele tá recolhendo da empresa. Não. A empresa é uma coisa, você como pessoa é outra. Tá? Então, vou falar essa particularidade. Então, o empresário ele tem que ter essa cautela. Tem a empresa que também tem que recolher. Sim. E que o advogado previdenciarista, que também atua focado em empresa, ele pode ajudar. Sim. E tem ele, pessoa física empresário, que também ele tem que estar atento ao recolhimento e aos direitos dele previdenciários. Exatamente. Que muitos não estão. Pensam que é a mesma coisa. E não é. E olha só, e um advogado, então a gente está falando aqui dessas duas possibilidades de um advogado atuar. Ele pode atuar para pessoa física. Sim. Se ele quer atuar para a empresa, ele pode atuar pessoa física e empresário. E ele pode atuar para a empresa. Tem algum tipo de especialização específica que ele precisa buscar na área previdenciária para que ele possa atuar com empresas? Olha, tem. Tem advogados que atuam somente em limbo jurídico empresarial, previdenciário empresarial. É a que a gente estava conversando anteriormente, né? As pessoas que se encostam e nem pode ir lá pelo INSS, nem pode aqui pela empresa. Tem segmento... E tem curso específico sobre isso? Tem. Como é que é o nome? Limbo jurídico empresarial. Limbo jurídico empresarial. Isso. Então, isso é uma área específica. Limbo jurídico previdenciário empresarial. Então, isso é um serviço específico Sim. que o advogado pode prestar para um nicho específico de clientes, de empresas. Isso. Aí, Vanucci, como é que a gente cobra? Aí fica a critério. Pode ser um serviço mensal, né? Que geralmente empresas de grande porte que tem esse tipo de advogado para dar essa assessoria. Então, faz aquele contrato, né? De partido mensal. E tem aqueles também que é ocasional. Tá acontecendo uma grande demanda aqui. Aí já tá tudo, vamos dizer assim, em chamas, inflamado. Aí precisa de um advogado previdenciarista empresarial urgente nesse segmento. Vem aqui ajudar a gente para poder acalmar isso aqui. E também tem o outro lado, o advogado que vai atender o trabalhador. Sim. Que tá afastado e tá no limbo. Sim, também tem. Porque... ele não sabe, ele fica nem lá nem cá, não sabe o que fazer. Então, o advogado chega para ajudá-lo e, geralmente, na maioria dos casos, nem ataca, vamos dizer assim, a empresa vai em face do INSS. Ele vai direto em face do INSS. Isso. E aí você falou de cobrança de honorários. Sim. A cobrança de honorários é um tabu para o advogado previdenciarista? Como que você hoje lida com a precificação dos seus honorários? Olha, era um tabu para a Vanucci. Porque a Vanucci,
A advogada lá atrás tinha, eu vou cobrar, ele vai fugir, ele vai no colega, ele vai pro outro, ele vai no concorrente, é melhor fazer aqui e depois cobrar. Hoje não. O meu valor inicial para a gente começar a movimentar o seu processo é X. Então a pessoa vai lá e, ok, doutora, então tá. Mas aquele negócio, né? Eu também explico. Dou aquela consultoria, é isso, faço os questionamentos. Tá, vamos lá. Se fosse o caso disso, doutora, eu não sei fazer isso. E se fosse o caso daquilo, também não sei. Falei, então, a estratégia é essa. E com isso, é claro que ele vai e fecha negócio. E como é que você faz a sua precificação? Você vai assim, olha para a cara do cliente na hora que você está fazendo a reunião e pensa assim, esse cliente tem dinheiro para me pagar, esse cliente não tem, eu vou precificar no achismo, não, eu tô cheio de conta para pagar esse mês, e aí deixa eu fazer uma conta rápida aqui, eu acho que eu tenho que... bom, os honorários é tanto. Ou seja, você precifica no achismo ou você tem uma estratégia de precificação? Não, estratégia de precificação. Aí tem aquela variação, né? De, se a full concessão é um valor, de revisão, dependendo, é X, o outro benefício é Y, porque tem aquela questão da complexidade, mas é dividido em parte, mas padrão para todo mundo. Você pode ser a milionária, mas também você pode ser pessoa que de poucos aquisição financeira, mas é padrão. E como é que você saiu, então, dessa esfera do achismo da precificação, da feira da precificação de honorários e foi para uma precificação mais estratégica? Como que você desenvolveu isso? Eu aprendi ali na comunidade, no grupo, né? E fiz com o primeiro. Cheia de medo, Lisandra. Atuei com o primeiro, aí, ok. Foi o segundo, terceiro, quarto. Fui. Eu falei, então não existe um bicho de 7 cabeças. A gente pode precificar, pode cobrar, que no máximo ele vai dizer, não, eu vou procurar outro. Tá, tchau. Não, doutora, eu vou fazer com você. A maioria fala, não, vou fazer com a senhora, doutora. Pode mandar. Aí eles falam assim, bota as papeladas aí, manda as papeladas pra mim. O que eu tenho que assinar? É assim. E de que forma impactou na sua advocacia começar a ter uma precificação estratégica? Bastante, Lisandra. Bastante. Porque... Aí eu vou puxar até pro lado da Vanucci, né? Não a doutora Vanucci Corrêa, da Vanucci. De melhorar até a vida da Vanucci. Vanucci Corrêa, entendeu? Porque aquela coisa de... Antes era pagar incêndio. Entendeu? Você se privava na vida pessoal por falta de recursos financeiros. Isso, exatamente. Antes era pagar incêndio puro. Agora não. Hoje a sua advocacia, a sua precificação, ela tem uma estratégia de crescimento na sua advocacia? Do tipo, eu tenho metas e objetivos financeiros para alcançar até o final do ano. Sim. Então, eu vou separar aqui os meus serviços e eu vou fazer a precificação de acordo cada serviço com a minha estratégia de crescimento financeiro. Sim. Até recentemente, agora no início do ano, virada do ano, a gente até mudou em virtude disso. Porque vai ter que se melhorar um pouco para atingir o que a gente quer no final do ano. Então, a gente até mudou a maneira de atuar. A sua maneira de cobrar, exatamente, precificar. E isso impactou os clientes de alguma forma? Isso impactou na sua perda de clientes de alguma forma? Não, porque aí eu acho que entra a credibilidade, né, Lisandra? Eu vou falar com a doutora Lisandra porque eu sei que ela é especialista. Ela cobra X ao cubo, enfim. É a doutora Lisandra. Ela vai me dar um posicionamento em relação àquilo, vai me ajudar. E eu vou conseguir, o benefício vai ficar comigo até o dia que eu morrer, vamos dizer assim. E vou fechar com ela. Você sabe que cobrar errado pode ser um tiro no pé, né? Uhum. Você cobrar muito baixo por medo de perder o cliente pode ser um grande tiro no seu pé, porque muitas vezes você pode perder o cliente justamente porque você cobrou pouco e ele pode não ter credibilidade em você. Porque ele vai dizer, nossa, essa advogada me cobrou tão barato, deve ser ruim. Sim.
Ou você acaba só atraindo clientes que só querem o preço. Então, são um tipo de cliente sanguessuga, Sim. que não valorizam o profissional. Eles querem pagar pouco. Uhum. Eles não valorizam você como profissional, não valorizam nem você como pessoa. É aquele cliente que te passa mensagem no meio da madrugada, meia-noite, no sábado, domingo, porque ele não valoriza você como pessoa. Ele está pagando pouco. Então, isso é um tiro no pé, você cobrar pouco pelo seu serviço. Porque você só atrai o tipo de cliente sanguessuga, que não valoriza você, que o que ele quer é receber o máximo que ele puder por pouco que ele vai pagar. Sim. Então, a precificação, ela te posiciona como profissional. Muito. Muito. Muitos, assim, eu ainda tenho conhecidos advogados que ainda têm medo sobre isso. Sabe? Tem essa questão do medo de precificar. E não perder o cliente. Não vou cobrar muito caro. E uma coisa que eu também percebo. Em localidades um pouco distantes, vamos dizer assim, centro do Rio, um pouco mais distante, em outros locais assim, de pouco acesso, de pouco movimento. Não, aqui o pessoal não paga tanto, então não vou nem cobrar. Tem esses pensamentos, sabe, Lisandra? Eu fico, mas como? E quando eu falo o valor, de quanto eu cobro, nossa, você é muito careira. Colegas é de vez, falo. Você é muito careira. Aqui, se eu cobrar isso, eu morro de fome. Passo fome. É assim. Mas hoje não. Hoje a gente cobra e tá tudo certo. E você acredita que você é careira? Não. Não. Não acredito, não. O cliente tá te pagando, você não é careira. Exatamente. Mas eu já ouço, você é advogada careira, hein? Tá muito mais na crença da pessoa, né, Vanucci? Sim. Na crença do próprio advogado. Sim. E aí que eu falei aqui no início, é essa onda de desvalorização e de sentimento de não merecimento que o próprio advogado tem com ele mesmo, que acaba aumentando essa desvalorização do outro lado da própria sociedade. Sim. Que é você ainda apontar o dedo pro colega e falar assim, nossa, você é careira, hein? Sim. Deveria ser ao contrário, né? Nossa, como que você tá conseguindo cobrar isso tudo? Exatamente. Me fala, porque eu também quero cobrar. Exatamente. E não vir com aquele, nossa, você é careira, se eu for cobrar isso eu vou passar fome. Passa fome, já falaram pra mim. É uma mudança de mentalidade que é por aí que começa toda a mudança. Sim. Que hoje você vem experimentando, né? Essa mudança de mentalidade do tipo, eu mereço, eu posso e eu quero. Com certeza. Então, é essa mudança na sua autoimagem, na sua autoconfiança, na sua autovalorização. Se ver como um profissional de valor e enxergar que você pode cobrar o valor que você sente que merece pelos seus serviços. Quando Sim. você adota um pensamento, eu vou passar fome, se eu cobrar isso tudo, ninguém vai me pagar, você não tem nem coragem de tentar. É. Verdade. Não tem coragem de tentar. Você já assumiu que ninguém vai te pagar, que você vai passar fome. Então, você não tem nem coragem de tentar mudar a sua forma de gerir a sua advocacia, de gerir a sua parte financeira. Então, você acredita que ninguém vai te pagar. E é isso que você recebe. Ninguém mesmo vai te pagar. Porque você acreditando que pode ou que não pode, o resultado é o mesmo. Você não vai fazer. Sim, isso é verdade mesmo. Então, ao invés do colega querer aprender com você como cobrar mais, eu tenho uma outra aluna lá da comunidade que ela contou também uma história parecida. Que chegou uma colega no escritório dela pedindo para ajudá-la com uma proposta de honorários. Sim. E aí, essa outra aluna da comunidade falou assim, olha, esses honorários que você está cobrando estão muito baixos. Não, mas se eu cobrar mais, o cliente não vai fechar. Não, eu nem trabalharia por isso. Está muito baixo. Você tem que levar em consideração isso. E meio que deu uma aula lá para a colega advogada para que ela pudesse precificar melhor. A colega estava super resistente, não queria nem acreditar que ela ia conseguir fechar a proposta de honorários cobrando aquele valor. Falei assim, não, mas o cliente não vai me pagar isso. E aí a aluna falou assim, não, faz isso que eu estou falando. Faz, porque isso aí que você está cobrando está muito baixo. E aí a outra advogada implementou. Ela nem acreditou que ela fechou. Olha, tá vendo aí? Tá vendo como é que consegue?
Fechou. Mas aí é claro que quando você quer aumentar o teu preço, vem muito o que a gente estava falando aqui. Você tem que mudar o seu posicionamento. Uhum. Você tem que mudar a sua mentalidade. Sim. Você tem que apostar no seu branding. Não é? Mudar a sua forma de se relacionar com o cliente, prestar um serviço realmente de excelência. Sim. Tudo isso para que você possa entregar para o cliente proporcional ao que ele está pagando. É verdade. O problema de cobrar muito pouco é que você muitas vezes entrega mais, porque o cliente está te sugando e você está recebendo pouco. Uhum. E suga mesmo, Lisandra. E é um tiro no pé. O trabalho do advogado é essencial para a sociedade. E é cansativo. Porque é resolver problemas mesmo. É. É Verdade. resolver problema. O advogado, ele entra na guerra todo dia. Desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Porque ele tem que lidar com outro advogado, da outra parte, se ele faz contencioso. Ele tem que lidar com o poder judiciário, se ele faz contencioso, ou com algum órgão público, como é o seu caso, por Sim. exemplo, que é o INSS. Ele tem que lidar com o cliente. Sim. Então, ele entra na guerra todo dia que ele acorda. Se ele não tiver blindado para essa guerra, se ele não trabalhar o emocional dele, se ele não trabalhar o espiritual, se ele não tiver uma mentalidade de expansão, de crescimento, não souber lidar com as adversidades, não tiver inteligência emocional, também não souber trabalhar ali o relacionamento com o cliente, relacionamento com a equipe. Gente, ele se Isso. esgota. É verdade. Ele se esgota. É verdade mesmo. E não sobra nada para ele. Sobra nada para ele. Ele não consegue nem parar para pensar o que ele quer pro futuro dele, como que ele pode investir para crescer mais. Ele não consegue nem olhar para ele com carinho, com amor. E aí vem esse sentimento de menos-valia, de menos merecimento, de que ele não merece. E aí acaba se colocando como um profissional de menos-valia. E é isso que a gente está vendo hoje. Muito. Uma classe extremamente desvalorizada. Verdade. Eu vejo em números. É difícil, Lisandra, tentar mudar, mas eles me veem como exemplo. Eles me veem. Até acham, uns já me acham até rica. Então, para a gente fechar aqui, dê um recado para os seus colegas advogados. Dê um recado para eles. Como que eles podem viver bem da advocacia? Como que eles podem viver uma advocacia mais valorizada? Dê aqui o seu recado. O que foi importante para você? Deixar de ver a sua advocacia como um serviço e começar a ver a sua advocacia como um negócio. Olha, o recado que eu deixo é não se prender ao que a gente tem na faculdade, aquela metodologia que a gente, é o que eu costumo e alguns amigos falam, advocacia velha. Tem que puxar para a atualidade, tem que investir, tem que empreender, tem que ter a estratégia dentro do segmento que você escolher dentro do nicho, não desistir, atitude positiva, pensamento positivo de que vai dar certo e que dá certo. Tá aí a Lisandra, ela pode te ajudar bastante, me ajudou muito e com isso eu tô aqui. Então, vamos seguir, pessoal. Pessoal da advocacia, até para os meus conhecidos, não esmoreçam. Vamos ter um outro olhar, tá? Não deixar de lado. Vou fazer graduação X, graduação Y. Não. Tem caminho dentro da advocacia, assim. Tem mercado para todos. Então, vamos seguir. Vamos se ajustar. E olha o meu exemplo. Tô aqui. Parabéns, um exemplo muito lindo. Você é uma Obrigada, vencedora. Obrigada. E eu tenho certeza que você vai cada vez mais longe porque você é determinada. Sim. Você é determinada. Você acredita em você. E você acredita no seu objetivo, naquilo que você quer construir. E eu acho que o mais importante é você ter um propósito claro para você com relação à advocacia previdenciária. Sim. Tem mesmo. E aquilo que você quer realizar para o mundo, para as pessoas que te procuram. Sim. E, nossa, e como? Esse é o seu motor.
Muito. Nossa, isso. Parabéns, Vanucci. Obrigada. Muito obrigada por você ter vindo aqui, a gente fazer esse bate-papo aqui incrível. E assim, eu tenho certeza que os advogados que estão nos assistindo, eles vão se inspirar em você, na sua história. E ver que é preciso virar a chave. Sim, é como preciso. Você falou, não viver mais naquele modo da advocacia jurássica. A advocacia do século XIX, que não tem mais como você replicar no século XXI. É preciso mudar a mentalidade. O advogado, ele é dono de um negócio. Um negócio pequeno, como é o seu caso, uma advocacia pequena, mas eu preciso ter estratégias para crescer o meu escritório, para ter clientes, ter um trabalho diferenciado, me diferenciar da concorrência, saber cobrar pelos meus serviços, não ter medo, me valorizar. Quando você tem estratégia, você cresce. E para a população que também está assistindo aqui, quem não é advogado, está assistindo a Vanucci, olha a importância de buscar o auxílio de um advogado previdenciarista para conhecer os seus benefícios, saber como fazer um planejamento previdenciário para se aposentar bem, para poder viver com qualidade de vida, tranquilidade e segurança na terceira idade. Isso aí. E também os empresários que também estão nos assistindo. Isso. Para buscar esse auxílio para suas empresas, tanto para o empresário pessoa física, como para a empresa. Ou seja, aqui a gente tratou de assuntos para todos os interesses. Exatamente. Muito obrigada. Eu te agradeço muito pela oportunidade. Muito mesmo, sempre. É isso.